Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos madrugadores do Brasil. Estamos aqui em mais um podcast da Comunidade Ambiental. Hoje com meu amigo Murilo Preve aí, que eu conheço há bastante tempo, já desde o colégio, ensino médio, e colega da faculdade também na UFSC. E vamos falar hoje sobre um tema que ele é especialista aí, dentre outros, né, no direito administrativo, outras áreas aí, um nobre estudante do direito, advogado, um nobre causídico, como dizem os mais velhos. Vamos falar hoje sobre licitações públicas, né? Pode se apresentar aí rapidamente e depois, na sequência, já pode começar falando o que é licitação, que eu não entendo nada. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer o convite, né, Elson, o convite para a gente conversar aqui sobre esse tema, né, licitações e direito ambiental, o tema do direito ambiental que apareceu na nova lei de licitações, né, e contratos administrativos, ela veio recheada com essa temática do direito ambiental. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter aqui uma conversa muito interessante para a gente falar sobre esses temas. E agradeço mais uma vez o convite. É sempre uma honra, uma alegria estar junto aqui com o meu amigo, como já destacado, né, amigo de longa data, desde a época do nosso ensino médio, coisa de, no máximo, 6 meses, 1 ano, né, que a gente saiu do ensino médio, uma coisa pouca. E daí agora a gente está aqui para poder conversar. Mas vamos falar sobre esse tema, né? Vamos falar sobre... Vamos lá, pode... depois a gente vai partir mais pro direito ambiental também, né? Que é muito da nossa audiência. Mas nós temos a audiência massiva de estudantes de direito, de advogados recém-formados, também advogados experientes, consultores ambientais, enfim. Servidores públicos também, que é importante, né? Ter essa visão da licitação pública com o olhar de dentro da administração pública para que façam as coisas de maneira correta. Então, pode começar... contextualizando o que são as licitações, o papel da importância, né? Não, perfeito, Nelson. Nelson, quando a gente fala, né, aqui do Estado, né, comprando, adquirindo, contratando serviços, fazendo essas aquisições, a gente está falando, né, que o Estado ele precisa ter um modelo, um meio, né, uma forma de fazer essas aquisições, de fazer essas contratações, de uma maneira onde ele respeite algumas questões, alguns princípios. E por quê, né? Porque quando a gente fala do Estado contratando, do Estado adquirindo, a gente está envolvendo uma série de fatores que são tanto para o benefício da sociedade, né? Porque, em última instância, né, são contratações, são aquisições voltadas para a sociedade. E um segundo ponto é que a gente precisa ter uma forma que essa contratação, até por uma questão, né, de isonomia, de garantia para a sociedade, de resposta à sociedade, que a gente tenha a melhor contratação possível, a melhor aquisição possível, dentro de uma série de princípios, dentro de uma série de questões. Então, o que se fez, né? O que o Estado montou? Montou uma forma de fazer essas contratações, de fazer essas aquisições, onde tivessem alguns critérios que precisariam ser seguidos, que garantiriam, dentre outras questões, principalmente, que você faria a melhor contratação e que aqueles que quisessem, né, contratar com o poder público tivessem a possibilidade, num julgamento justo, num julgamento isonômico, num julgamento, né, que possibilitasse a chance de ser contratado pelo poder público, de estar lá, né, tendo essas relações com o poder público. E é nesse ambiente, né, que surgem as licitações, que surgem os contratos administrativos, né, que se originam desses processos licitatórios, e surge justamente como essa garantia. Eu vou contratar o melhor serviço e eu vou possibilitar que eu tenha o maior número de competidores possíveis para oferecer esse serviço. Até porque com isso eu entendo, né, que eu vou ter maiores possibilidades, eu vou ter ali uma maior chance de ter o melhor produto ou a melhor contratação possível, que no fim é o que a administração pública busca, né? Então isso ele vem previsto na Constituição Federal, né, que você vai ter esse processo licitatório. E hoje a gente tem, né, aí ela recém saiu do forno, recém saiu, ela tá ali naquele estágio, né? Se a gente não sabe se ainda chama de nova lei de licitações, ou se já é a lei de licitações, né? Mas a gente tem a 1433 e 21, que está aí hoje, né, em vigência, que veio substituir a antiga lei de licitações, né, a 866, já era uma lei bastante antiga, bastante ultrapassada. E a gente tem agora essa 1433 regulando, né, nacionalmente, em âmbito geral, as aquisições públicas, as contratações públicas, o que é, né, comprado pelo Estado, pela administração pública. Então, basicamente, né, em regra geral é isso. Olha, eu preciso comprar o melhor, eu preciso contratar o melhor serviço possível e eu preciso possibilitar que o maior número de pessoas participem desse processo. Então, eu monto esse modelo, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Não, perfeito. E não é para toda contratação, compra pública que precisa de licitação, né? Quais são aí as principais exceções a esse procedimento? Né? Contratação direta,
Qual que é o requisito para você ter essa possibilidade? Perfeito, Nelson. Quando a gente fala, né, quando a gente fala sobre licitações públicas, contratações, né, a gente tem que essa é a regra. Mas a gente tem, como você bem destacou, essas exceções, que são os casos onde o poder público, né, a administração pública, ela vai fazer essas contratações sem precisar esse procedimento licitatório, né, previsto na Constituição Federal e hoje é regulado aí pela 1433 de 21. Que são o quê? Quando não vale a pena, dito, né, de uma forma aqui bastante coloquial, quando não vale a pena fazer essa contratação, fazer todo esse procedimento licitatório, ou quando não é possível que você faça ele. E o primeiro ponto, né, quando não vale a pena, né, que são os casos ali da dispensa de licitação, o porquê que a gente traz isso, né? Quando a gente faz um processo licitatório, quando a gente deflagra uma licitação, existe uma série de questões, uma série de custos envolvidos, um dispêndio de servidores, de análise, enfim, uma infinidade de questões para que aquele processo licitatório possa sair. E existem determinados cenários que não é vantajoso ou até mesmo desnecessário que a administração pública promova todo esse procedimento, todas essas formalidades. Um desses modelos, né, para essa contratação direta é a dispensa de licitação. Ela é prevista, né, no artigo 75 da 1433 e 21. Ela traz lá um rol, né, nos seus incisos de hipóteses que são taxativas, então são somente aquelas hipóteses, né, onde você não vai precisar realizar todo esse processo licitatório, onde você vai contratar diretamente. Exemplos, né, bastante evidentes de um caso de dispensa por exemplo, no valor. Hoje a gente tem, né, já está atualizado por decretos, mas originalmente na lei, né, a gente tinha para aquisições, né, em geral, o valor de R$50 mil e para serviços de engenharia R$100 mil, que se fosse abaixo disso, você não precisaria realizar todo o processo licitatório, justamente porque o tempo que você vai levar realizando aquele processo licitatório, o gasto que você vai ter, não compensa para o valor, né, que vai ser trazido por aquela licitação. Hoje ele está atualizado, né, o decreto ele vai atualizando monetariamente ali esses valores, acho que está uns 53 mil ali para aquisições gerais, um pouco acima dos 100 mil para serviços de engenharia. E só uma coisa, e nesses casos aí, a administração pública ela pode escolher livremente ou a depender, ainda tem algum processo de concorrência? Isso é um ponto interessante, assim, Nelson, que quando a gente fala de administração pública, né, quando a gente fala de poder público, a gente está falando o tempo todo de justificativa. Então é preciso sempre que a administração, em todos os atos, né, e os servidores que trabalham com licitação sabem muito bem disso, que em todas as medidas, em tudo que for tomado, é preciso que você justifique o porquê fez aquilo. Então, por exemplo, né, quando a gente está falando na dispensa de licitação, que tenha justificativa do porquê que você vai precisar, né, daquela necessidade, daqueles valores, por que vai ser praticado aquele valor, que justifique qual é o inciso da dispensa de licitação que vai estar previsto, enfim, que tenha, né, essa devida justificativa. E o mesmo vale, Nelson, já pegando o gancho dessa tua pergunta, para quando a gente fala da outra hipótese de contratação direta, que daí é a inexigibilidade de licitação. E ela vai surgir assim, em âmbito bem geral, né? Quando a gente tem inviabilidade de competição. A gente está lá, se a gente lê, né, o artigo 74, ele traz lá no caput dele, olha, é possível a inexigibilidade de licitação quando eu tenho inviabilidade de competição. E essa inviabilidade de competição ela pode acontecer de que maneira? De várias maneiras, tá? Tanto que o inciso, né, os incisos que vêm nessa previsão, eles são meramente exemplificativos. A questão aqui é o quê? É inviável a competição. Vamos supor, Nelson, eu quero contratar eu preciso, né, de um determinado serviço que somente um fornecedor possui, naquelas características, naquele ponto, somente ele pode me fornecer, e se eu abrir aqui um processo licitatório, não vai ter como um outro participar dessa licitação, porque só ele tem. Claro, né? De modo geral, tem várias especificidades aí. Mas de modo geral, então você vai lançar um processo licitatório por quê? Você não vai ter o porquê fazer isso, você não vai ter outros competidores, você não vai ter outras empresas, pessoas participando dessa licitação. Então você faz essa contratação direta. Claro, tudo devidamente justificado, né? Tem uma série de requisitos que precisam ser preenchidos para que seja permitido. Ou um outro exemplo, vamos supor a contratação de um serviço intelectual. Eu preciso de uma consultoria técnica que vai acontecer lá no meu município e tem determinados profissionais que são adequados para oferecer aquela consultoria, né? Você não tem como ter critérios objetivos para essa contratação. Às vezes uma equipe multidisciplinar também. Como que você vai criar ali os critérios, né, para fazer essa licitação, para ter esse julgamento objetivo? Porque a ideia da licitação é o quê? Você tem ali os requisitos, preenche aqueles requisitos, quem preenche aqueles requisitos e oferecer o menor preço, de forma geral, né? Ou o maior desconto, leva a licitação. Se você está falando de um serviço intelectual, em regra, você não tem como ter esses critérios objetivos.
você não faz a licitação, você faz essa contratação direta, justificando. E daí, por exemplo, nesse caso de profissionais intelectuais, né, de consultoria técnica profissional, vai ter lá, precisar ser demonstrado essa capacidade, né, seja para atestados técnicos, seja pela formação, seja por outros serviços já realizados, enfim, uma série de questões. Mas o mais importante para a gente saber, né, é isso. A regra é a licitação pública e tem casos que ela não vai ocorrer, seja por dispensa, né, ou por inexigibilidade, porque eu não tenho como ter competição. É a regra ali. Para escritório de advocacia existe essa possibilidade de inexigibilidade, né? Até para quem os colegas advogados estão nos assistindo aí. Existe essa possibilidade sim, Nelson. Claro, né? É preciso sempre se analisar exatamente, né, quais são os pontos, porque, por exemplo, algumas municipalidades, estados, né, já possuem ali os seus procuradores, então precisa estar sendo justificado sempre, né, o porquê você vai precisar daquela assessoria, ou por que ela é especializada para aquele ponto, enfim, justificar adequadamente por que vai ter aquilo, mas é sim uma possibilidade, né, dependendo das circunstâncias, para que a gente tenha uma inviabilidade ali de competição e seja contratado por inexigibilidade, sim. E já falando aí da Lei 14.133/2021, né, chamada Nova Lei das Licitações, qual a relação dela, iniciando aí com o direito ambiental, né, que é o que a gente trabalha aqui, vê o crescimento do direito ambiental e a importância nisso enquanto consciência social, a repercussão disso em legislação esparsa também. Então, queria te ouvir, né, sobre essa situação do direito ambiental na nova lei de licitações. Perfeito, Nelson. A gente vai encontrar, tá, hoje em muitas doutrinas, muitos estudiosos que eles vão falar que a gente tem hoje o âmbito do direito financeiro, né, envolvido nas licitações públicas, diretamente casado agora com esse âmbito ambiental, com o direito ambiental. É inegável, assim, Nelson, o quanto a nova lei, né, o quanto a 1433 se preocupa com essa questão do direito ambiental, se preocupa com essa questão da sustentabilidade. O que a gente tem ali, né? O que o legislador faz ali? A gente tem, né, o Estado como o maior comprador do país, regulando a economia de uma maneira extremamente severa no âmbito dessas contratações, e ele tem, a partir dessas possibilidades, dessas contratações, uma forma de conseguir aplicar essas questões de sustentabilidade do âmbito do direito ambiental, esses cuidados, para essas contratações, para essas aquisições. E é isso que ele faz. Salvo o melhor juízo, tá, Nelson? Até isso é um valor para confirmar, mas a gente tinha o tema ambiental e essas expressões que apareciam na antiga lei 4 vezes. Se a gente olha a nova lei, ela aparece mais de 20 vezes. É uma lei que está preocupada com esse âmbito do caráter sustentável, com esse caráter ambiental, e traz uma série de questões que precisam ser observadas nesse âmbito. Até, né, a 1433, quando ela começa a ser discutida, quando ela é montada, ela bebe muito também, claro, né, de várias previsões legais ao longo do mundo, mas ela bebe muito ali das diretivas da União Europeia. E se tinha ali, né, essa grande preocupação com esse desenvolvimento sustentável, com essa questão ambiental. Então ela puxa muito do que veio para essas diretivas de compras públicas ali da União Europeia, ela aplica hoje na lei de licitações, e hoje a gente tem sim, né, formalmente, um processo licitatório preocupado com esse âmbito ambiental, preocupado com esse âmbito sustentável, em que essas questões todas ali surgem. A gente tem a união do direito financeiro, do âmbito financeiro, com o âmbito ambiental, certamente, ali no âmbito de contratações públicas. Não, e é legal a gente ver isso ao nível antes, porque dentro da esfera de responsabilização no direito ambiental, a gente parte, acho, de um passado que acontecia mais de forma punitiva, né, até pela falta de consciência e até capacitação mesmo dos empreendedores e de consultorias técnicas ou jurídicas, né, para que não ocorressem danos, irregularidades e ilegalidades. É uma sanção prevista na Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, uma pena, né, às pessoas jurídicas, a proibição de contratação com o poder público, né, mas lá na Lei de 98, feito um pouco antes, né, nesse viés punitivo, né, hoje nós já vemos e até algumas questões que o próprio mercado tem se regulado, a gente conversou aqui sobre compliance com o Pedro Maia em podcast passado, e ele falava muito nisso, né? Da regulação, enfim, e algumas exigências do próprio mercado que reflete a situação atual. Uma modificação, né, Nelson? É bem interessante isso. A gente tem talvez uma visão diferente ali. A gente tinha uma lei antes no âmbito muito mais eu vou punir se aquilo
for cometido, né, se aquilo for feito. E agora a gente tem uma lei que em diversos momentos ele busca prevenir e criar métodos para que aquilo ocorra já dentro, né, daquele âmbito, dentro daquela legalidade. Não é mais uma coisa separada, né? A gente tem ali todos os atos, essas aquisições, essas compras, essas contratações, elas precisam estar vinculadas a essa ideia da sustentabilidade do direito ambiental. Acho que virou uma coisa una, assim. E não só no direito ambiental, a advocacia consultiva em geral, né? Com certeza. Quanto mais o tempo passa, mais se torna uma realidade e visão que o custo, que na verdade não é necessariamente um custo, né? Mas investimento, enfim. E que bom, né? E que bom que a gente vai para essa visão, né, consultiva, uma visão preventiva e sai tanto daquele âmbito de punição ou do contencioso, né? Ou exclusivamente da briga, né? Acho que existe um paralelo, com certeza, assim, bem grande com essas previsões hoje da lei. E eu queria te perguntar o que é a fase preparatória das licitações públicas e como que está a situação das previsões ambientais na nova lei sobre isso. Perfeito, Nelson. Então, Nelson, quando a gente começa, né, esse processo licitatório, como eu destaquei ali, a gente conversava, né, ali, tudo precisa ser justificado, né? Então a gente tem grandes sequências de justificativas do porquê o poder público ele está praticando aquele ato, né? E quando a gente começa, né, um processo licitatório, uma das principais etapas que precisam ser realizadas é o quê? A elaboração de um estudo técnico preliminar, que é o que a gente comumente chama de ETP, o ETP. E hoje, né, esse ETP, o que ele vai trazer ali basicamente, tá? Em regra, né? As razões do porquê você vai fazer aquela contratação, do porquê você precisa daquela contratação. Vamos supor, claro, né? Nesse caso é muito simples. Vamos supor, a administração pública precisa de uma caneta. Então ali o ETP vai estar ali, né, explicando por que você precisa daquela caneta, quais são as razões que levam aquela caneta, qual que vai ser a forma que vai ser essa contratação, quais são as questões que vão estar ali analisadas, o que vai aparecer, né? E hoje a nova lei de licitações, né, ela expressamente previu, né, nesse âmbito ali do ETP, que você vai precisar analisar os impactos ambientais que aquela situação vai trazer, que aquela contratação vai trazer. Né? Aquele serviço que será realizado para a administração pública precisa estar ali vinculado, precisa estar analisado quais são eventuais impactos ambientais ou para a questão de sustentabilidade que vão surgir. E a partir disso, Nelson, é até interessante porque a lei ela vai um pouco além, tá? E ela traz que em determinadas situações, né, analisado, verificado isso, você precisa realizar, né, também nessa fase preparatória, um estudo de impacto ambiental. Então vai precisar ser analisado para a contratação ali do poder público esse impacto, o que aquilo ali vai trazer, né, para o âmbito da contratação, né, quais são os impactos que vão surgir. Mas eu acho que isso é o que complementa muito o que a gente conversava ali anteriormente, Nelson. Porque se a lei ela está toda voltada, né, para esse âmbito ambiental, para o âmbito da sustentabilidade, é muito necessário que no momento que você vai iniciar esse processo, essas previsões já surjam ali nas fases de justificativas, na apresentação, e é isso que está lá, quando você olha no ETP, né, quando você olha ali no artigo 18, né, você vai ter ali expressamente, olha, vai ter ali que aparecer quais são os eventuais impactos ambientais que essa questão, que essa contratação vai trazer, que ela vai surgir. E esse é um estudo técnico, um documento técnico, né? É um documento técnico, elaborado pela administração. Entendi. É que até a depender das conclusões, eu imagino que se chegue, vai ver que às vezes nem é o caso de continuar a contratação como eles estavam pensando. A ideia é justamente essa, que você analise, né, se realmente que existe aquela necessidade, né, e até se for o caso, que seja montado de outra forma aquela contratação, ou até mesmo ela não seja contratada, porque não existe, né, a necessidade de realizá-la. Exatamente. Não, perfeito. E até otimiza que assim funciona, porque o licenciamento é conduzido, né, aprovado pela administração pública, então já parte desse viés de acesso de informação que eles têm, além da legislação, mas os entendimentos administrativos, né? Exatamente. E o licenciamento ambiental, como que é a relação ainda com a lei? Tema que sempre surge, né? Essa é uma questão, né, Nelson, que sempre quando a gente fala de licitação em direito ambiental, talvez seja um dos principais pontos, né, que surgem a questão do licenciamento ambiental, porque muitas vezes, e aqui a gente com certeza pode dizer isso, ela vira em alguns casos uma dor de cabeça para o particular, para obter esses licenciamentos, para obter, né, essas adequações. Como eu disse, né, como eu disse aqui, a gente tem uma lei que se preocupa muito e que analisa muito o que vinha acontecendo e tenta promover mudanças que adequem esse processo, né? E do licenciamento ambiental, ela traz
alguns cenários, algumas questões que precisam ser vinculadas, né? No caso, né, quando a gente precisa desse licenciamento ambiental, o que ela traz em regra, tá? Ali a nova lei de licitações. Ela traz que esse licenciamento ele precisa ser obtido pelo particular, né? Então é o particular que vai ter esse dever, né, de conseguir essas licenças ambientais, licenciamento ambiental, quando for necessário. Só que ela já traz, né, isso justamente por quê? Para que eventuais custos, eventuais demandas que precisem, né, ser colocadas junto à proposta do particular, elas estejam analisadas e estejam vinculadas também ao dispêndio que você vai ter para conseguir esse licenciamento ambiental. Então, tem-se hoje nessa visão de, olha, é preciso que se analise quando você vai efetuar uma proposta que você vai ter todos esses âmbitos também, do licenciamento ambiental, os gastos para obtenção dele, enfim, toda a demanda que vai surgir, né, a partir dele. E daí, Nelson, até que entra um outro ponto interessante, que é possível, tá, depender da situação e da justificativa, que esse licenciamento ambiental, né, em determinados casos, ele se dê, né, a demanda de conseguir obter ele por parte da administração pública. Então hoje é possível também, né, ela não é a regra, mas é possível, desde que a gente tenha ali todas as justificativas, né, para que isso ocorra e de que maneira isso vai ocorrer. Um outro ponto também que é muito interessante, Nelson, que a gente vai ter ali na lei, né, na previsão legal sobre esse âmbito de licença ambiental, é a prioridade, tá? A prioridade no andamento desses pedidos de licença, nesses trâmites de licença, quando envolver, né, a autorização para um procedimento licitatório, tá? Então hoje a gente tem expressamente isso previsto na nova lei de licitações, ali na 1433, para que a gente acelere esse processo e não traga, né, maiores prejuízos ou dispêndio na hora de você fazer um processo licitatório. Uma coisa, né, quando você faz uma proposta para um empreendimento, vamos supor que você vai conseguir começar ele em 1 ano. Outra é quando você vai conseguir começar ele em 5, porque você precisa de determinadas formalidades, licenças que não são obtidas. Então a lei ela traz, né, essa prioridade para esse licenciamento ambiental. E até, Nelson, vou aproveitar porque esse eu acho um âmbito de muito interesse, para destacar que nesse âmbito do licenciamento ambiental, hoje a lei ela também trouxe uma questão em prol, né, do particular, que é o quê? É possível hoje você justificar eventual necessidade de reequilibrar o contrato. Tá falando aqui de modo bem geral, de modo bem coloquial. Vamos supor, você contratou, né, por um valor X. Aconteceram inúmeros fatores que levaram esse contrato hoje precisar ser um valor de X mais 2. Hoje, o atraso no licenciamento ambiental, desde que, claro, né, não seja causa do particular, né, que não tenha dado causa, pode sim ser utilizado como uma justificativa para que você reequilibre aquele contrato. Vamos imaginar, você já está lá, né, com tudo pronto para iniciar aquela obra, vamos supor, você já conseguiu determinadas licenças, as prévias, você está ali na fase da execução, para começar a execução, e daí você está lá, tudo pronto, começar esse serviço, só que você está travado por alguns outros Descobriu pontos. Um sítio arqueológico que não tinha condições de descobrir antes, por exemplo. Que não tinha como descobrir antes, você está ali, você não consegue a licença, não consegue a autorização. É possível sim que você reequilibre esse contrato, que você utilize, né, como justificativa esse atraso no licenciamento ambiental, porque com certeza isso vai trazer maiores gastos do que você previa naquele primeiro momento, que você previu naquele momento onde você fez sua proposta num processo licitatório. Então isso também é um ponto muito interessante, assim, que surge, né, da nova lei no âmbito de licenças, assim. Claro, né, o judiciário, quando a gente analisa esses julgados ali, Nelson, a gente já tinha um judiciário muitas vezes tendente a permitir esse reequilíbrio, né, para essas situações. O que a lei faz hoje ela formaliza isso e dá uma segurança a mais, uma segurança adicional para que ocorra. Então ela tenta acelerar, olha, tu tem a prioridade, mas se der problema, você tem uma possibilidade de reequilibrar esse contrato, de reorganizar ali as finanças dele. Imagino que um desafio grande, né, nisso seja, às vezes, subestimar uma conta, né? Para incluir na proposta. Você imagina que o licenciamento não vai dar nenhum tipo de complementações, enfim, e isso acho que vai muito na assessoria do advogado, mas é uma assessoria estratégica também, que com a sua experiência você acaba ganhando, né? E é pensar até em macro, Nelson, eu diria, porque, vamos supor, você pode pensar que uma questão como essa, onde você tem ali a previsão, né, de que esse contrato vai ser reequilibrado se tiver atraso no licenciamento ambiental, é algo que beneficia só o particular. Mas não, porque a gente precisa analisar numa questão de cultura. Porque se você sabe, né, se você tem ali que você vai fazer uma proposta e que eventualmente você vai ter problemas, você pode ter problemas com licenciamento ambiental, você pode ter problemas que vão atrasar ali, você vai ter uma demora e tudo mais,
você vai começar a praticar e colocar na sua proposta aquele preço. Então a administração vai estar pagando mais caro de qualquer forma, porque o particular ele vai precificar aquele risco vai estar precificado. Então quando a lei nela traz previsões nessa linha, onde ela, olha, vai ter prioridade no licenciamento, você vai ter a possibilidade de pedir um reequilíbrio, o que ela está dizendo? Olha, você não precisa precificar tanto esses riscos. É claro, né, que esses riscos ainda existem, mas você não precisa precificar eles diretamente ou tanto, porque hoje você tem umas outras possibilidades. Então, quando a gente vê, né, que alguém fala, olha, a gente tem uma lei pró-particular, né, nesse âmbito, eu diria que não, a gente tem uma lei pró-compras sustentáveis, pró-compras públicas, porque ela é um benefício também para a administração, porque o particular ele ia precificar aquele risco na proposta dele. É assim que se regula, né? Então, acho que é um benefício duplo. E busca eficiência também, né? Busca eficiência. Porque já tem a previsão legal, né? Imagino que é bem pior ter que ficar judicializando isso, atrás do cronograma, e é pior para todo mundo. Exatamente, Nasson. E outro conceito que eu queria te perguntar, que também está na lei, é o do preço sustentável. Poderia falar mais sobre isso? Podemos sim, Nelson. Nelson, essa é uma questão, né? Quando eu comecei, né, que a gente começou aqui a conversar, a gente falava que a gente tinha uma lei toda preocupada, né, e tratando de forma ampla o conceito da sustentabilidade, né, o conceito da sustentabilidade do âmbito ambiental. E o que a gente tem, né, agora nesse preço sustentável? O que é a ideia que está por trás disso, né? É a ideia de que você precisa analisar uma determinada proposta no seu todo. Porque, vamos supor, eu vou usar um exemplo aqui muito, muito simples, assim, deixa eu pensar num exemplo que a gente consegue aplicar. Por exemplo, tá? Equipamentos hospitalares, tá? Se a gente está falando de preços, é o quê? Olha, eu preciso de X seringas, né? Eu preciso de X seringas para a contratação daquele hospital. O que seria, né, a gente pensar em preço diretamente? A cada seringa custa X, então eu vou programar na minha proposta para esse determinado valor. O que a lei traz com essa ideia de preço sustentável, né, que aparece expressamente na lei hoje, essa previsão, né, essa expressão, é o quê? Quando você contrata uma seringa, equipamentos hospitalares, e isso pode se repetir para qualquer outro serviço, né, para os mais variados serviços e contratações, você precisa analisar também o que está envolvido além disso. Beleza, você fez a contratação de equipamentos hospitalares. Você precisa pensar o quê? Que você vai ter a entrega, você vai ter o descarte dele. Como que você vai dar o devido descarte? Como que isso vai ocorrer? Então, qual que é a ideia do preço sustentável? É que na sua proposta, você precisa pensar, claro, né, no âmbito direto daquele custo, mas você precisa pensar e precisa analisar todas as externalidades que estão vindo juntos daquilo. Por quê? Eventualmente, isso é âmbito particular e âmbito de administração, tá? Eventualmente, o quê? É preciso que a administração já preveja lá, né, quando ela lança aquele edital, olha, eu preciso da contratação desses equipamentos hospitalares, mas junto eu preciso do descarte adequado, junto às normas ambientais, e que isso ocorra, e que isso vai ser realizado pela mesma empresa, eu vou precisar contratar outra, isso vai estar precificado, não vai estar? Então a ideia do preço sustentável é o quê? É isso, você pensar nessa contratação como um todo, numa ideia voltada para a sustentabilidade, para o âmbito ambiental, que é essa preocupação hoje da lei, né, que é o que a lei traz. Quando a gente fala, né, de uma lei 1433 sustentável, de uma lei ambiental, a gente está falando disso, uma lei que está pensando nesse todo, em todas as externalidades que podem surgir, e não no âmbito tão objetivo e direto daqueles gastos e daqueles pontos. Eu acho que é essa a ideia geral do preço sustentável que aparece hoje, Nelson. Porque daí a proposta precisa levar isso em conta, porque o preço precisa ser sustentável, o desenvolvimento precisa ser sustentável, né? Tá lá na Política Nacional do Meio Ambiente que você tem que compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação, né? Conservação ambiental, né? E eu imagino até que com o nível de controle e conhecimento que se tem hoje, uma proposta que esteja abaixo, mas que no detalhamento já não prevê essas questões de sustentabilidade, responsabilidade do resíduo, por exemplo, ela não vai ser aprovada por algum motivo técnico já relacionado a isso. E até interessante, né, Nelson, como a gente conversava ali sobre o ETP, no estudo técnico preliminar que a administração já traga isso, porque quando ela vai analisar ali, né, todas as necessidades e todos os pontos, quando a gente fala também do impacto ambiental, a gente fala desse âmbito também. Olha, quais são os impactos ambientais que esse serviço, que essa contratação, que essa aquisição vai trazer? O que eu vou precisar prever, o que eu vou precisar apontar para que haja, né, depois o trato adequado ambientalmente, de forma sustentável para essas questões, né? Então vai estar ali, vai estar isso previsto, isso precisa aparecer e ser precificado, analisado, né? É esse o conceito que está por trás desse preço sustentável.
E se uma empresa aí descumprir normas ambientais, ela pode não conseguir formalizar um contrato? Tem previsão nesse sentido? Ele aparece de forma ampla, né? De forma global, assim, Nelson, em várias questões, né? Em várias análises, assim. Mas tem algumas que estão bem específicas que a gente pode conversar, né? Sobre elas. Por exemplo, hoje, né? A lei, ela traz, em um dos seus artigos ali na 1433, por exemplo, para serviços de engenharia. Né, para serviços de engenharia, ela traz algumas previsões que vai ser obrigado, né, que tu cumpra determinadas normas atinentes a essa questão do direito ambiental, né, dependendo da atividade, né, que vai ser realizada, que isso esteja ali devidamente adequado e que quando você for fazer a sua proposta, participar daquele processo licitatório, que você demonstre o cumprimento tanto previamente, né, daquelas atividades, quanto que ao longo da execução do contrato, todas aquelas normas, aquelas questões sejam efetivamente, né, cumpridas, que sejam efetivamente adequadas, né? E isso traz, tá, Nelson, até algumas questões num âmbito mais subjetivo. Por exemplo, hoje, para esses serviços de engenharia, a nova lei ela permitiu, por exemplo, que esteja ali, né? Claro, se for um cenário adequado, né? Que se justifique, por exemplo, que a empresa demonstre como que ela vai ter práticas para redução de consumo de energia naquele serviço, ou outros exemplos, né? De práticas sustentáveis em âmbito ambiental, enfim, que você demonstre naquela execução do seu serviço como você vai tornar ele mais sustentável. Então, são exigências que hoje são permitidas que a administração faça, eu diria mais que permitidas, que são incentivadas que a administração faça para essas contratações. Beleza, você vai contratar um serviço de engenharia, você vai contratar ali. Então, você vai executar o X. E quais são as externalidades que esse X traz? O que eu posso beneficiar, o que eu posso melhorar ali? Olha, como que eu posso realizar essa atividade com um consumo menor de energia, com um tratamento adequado dos recursos naturais daquele ambiente? Como que isso pode ser feito? Ou até mesmo como eu posso compensar o particular que adequar e fazer isso, né, realizar essas determinadas atividades. Porque, é claro, a gente precisa pensar aqui numa relação de mercado. A gente está tratando de uma relação de mercado. E todas as preocupações em âmbito ambiental, elas são inegavelmente relevantíssimas e que precisam aparecer, e é muito acertada a lei quando faz isso, mas a gente precisa pensar também nos benefícios que o particular retira dessas possibilidades, né? O que o particular obtém a partir dessas atitudes que forem sendo tomadas para que o mercado, né, esteja ali se autorregulando, para que ele esteja vantajoso para todas as partes. Então é esse o cuidado, né, que a lei ali traz. E já encaminhando aqui pro final, tem mais algumas perguntas ainda no final, umas dicas que eu quero te pedir aí para nossa audiência. E a remuneração variável nos contratos administrativos, explicar isso aí para nossa audiência. Não, isso é bem interessante porque vai muito na linha do que a gente acabou de conversar ali, Nelson. Quando eu disse, né, que hoje a lei ela tanto faz exigências quando ela pode trazer, e tá aqui entre aspas, né? A gente está falando aqui numa linguagem não estritamente jurídica, mas pode trazer esses benefícios, né, para os particulares. Um dos conceitos que surge com essa nova lei em âmbito ambiental é o da remuneração variável. Por exemplo, quando a gente vai fazer hoje uma contratação, né, quando a gente conversava lá, olha, o poder público vai contratar, ele vai pagar X por aquele serviço, ele vai ter aquele preço fechado, né, e esse é o valor que vai ser pago. E essa é a regra, né? Você tem um valor fixo, um valor fechado, você precisa ter uma dotação orçamentária, que precisa estar previsto, enfim, tudo adequado. Hoje a lei traz uma possibilidade do quê? Dessa remuneração variável, né? Que você tem aquele valor X, aquele valor previsto, mas que ele pode chegar a um valor X mais 2 se forem tomadas determinadas medidas, determinadas questões forem analisadas. E dentro desse conceito de remuneração variável, uma das questões previstas é o do direito ambiental. A gente tem, por exemplo, que é possível que você tenha, né, essa remuneração variável, esse valor, né, tipo variável. Um bônus. Como a gente pudesse falar assim, exato, né, nessa expressão. Se, por exemplo, e ele traz especialmente se você se adequar e realizar determinados exercícios, determinadas atividades em respeito a normas ambientais e de sustentabilidade. Então aparece especialmente ali. Claro, né? O edital vai lhe determinar exatamente o que é que você precisa obter, o que você precisa adequar. Eu preciso, claro que em exemplos muito simples, né? Eu preciso um consumo de energia X menos 2 de uma atividade que era para ser X mais 2.
vamos supor, e daí você vai ter essa alteração na remuneração. E não é um requisito excludente para contratar. Na verdade, se o contratado conseguir executar, ele vai ser melhor remunerado. Exatamente, que vai estar aparecendo ali naquela remuneração de como que isso vai se dar, né? Claro, existem determinados critérios que desde justificados, né, que podem ser uma exigência. Olha, você precisa fazer isso daqui para que isso seja possibilitado. Mas depois, ao longo da fiscalização, você vai analisando as atividades, como isso está sendo feito, e pode ter essa possibilidade de remuneração variável se você atender determinados, né, ambientes, determinados requisitos. Em questão ambiental de sustentabilidade, é uma dessas possibilidades, é uma das previsões da nova lei. Apareceu expresso ali nesse cuidado, né, que a lei teve com a questão sustentável, com a questão ambiental. Não, perfeito. A gente já falou bastante coisa aqui, né? Licenciamento ambiental, conceitos, né? Toda a parte até da estrutura da lei. Antes de a gente partir aqui por encerramento, tem mais algum destaque que você gostaria de fazer da lei, além do que a gente já falou, das previsões ambientais? Eu acho, Nelson, que de tudo que a gente conversou, né? O primeiro é o do âmbito, eu acho, do licenciamento ambiental, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa bater bastante e falar sobre, que é hoje expressamente previsto, né, ali a possibilidade de você reequilibrar um contrato por atrasos não justificados, né, nesse licenciamento. Eu acho que isso é uma questão que aparece. E uma outra, né, que surgiu agora, que a gente não chegou a comentar, foi que lá no início, né, quando a gente falou sobre a dispensa de licitação, hoje a gente tem uma possibilidade específica para esse âmbito voltado para o ambiental, de sustentabilidade. Salvo o melhor juízo, tá, Nelson? A gente vai ter lá no inciso J, eu acho, do artigo 75, uma possibilidade ali de cooperativas, né, de coleta de lixo, quando for apontar determinados cenários, né, que seja uma cooperativa local, formado por uma baixa renda e tudo mais, que vai ser possível que você contrate essa cooperativa para fazer essa coleta e tratamento, né, desses resíduos de uma forma de dispensa, sem precisar realizar esse processo licitatório. Então essa é mais uma preocupação também da lei ali em âmbito de sustentabilidade, em âmbito de direito ambiental, e que mostra, e por que eu dei esse destaque, né, que mostra que a preocupação da lei hoje ela é tanta com esse âmbito ambiental, com esse âmbito de sustentabilidade, que ela até traz uma hipótese de dispensa de licitação voltada para esse setor, né, para esse âmbito. Então, o que fica, né, Nelson? O que a gente tem ali quando a gente fala de direito ambiental e licitação? Eu acho que o principal é tirar aquela ideia de que é único e exclusivamente uma burocracia que precisa ser preenchida para que você chegue a determinado objetivo. Porque se você enxergar hoje a nova lei de licitações voltada ao direito ambiental, né, com direito ambiental, com essa visão, olha, são só burocracias que eu preciso vencer, você perde muitas possibilidades. Porque, claro, você precisa vencer determinadas burocracias, é natural que exista, mas existem muitas possibilidades em âmbito de direito ambiental e em âmbito de licitação que surgem também com a nova lei e que podem ser, né, se bem utilizados, com a própria remuneração variável, né, como um benefício do particular. Não é pensar assim, é um passivo, vou ter que gastar e não vai me dar nenhum retorno. Eu acho que pensar disso, você está pensando errado. E mais do que até pensando errado, Nelson, eu diria que você está pensando de uma maneira muito ineficiente, porque se a gente tem essa questão ambiental sustentável aparecendo 26 vezes na lei, ela não é um ponto aqui ou lá, ela está completa na lei. Então, ou você se adapta e entra nisso e vê, olha, o que de positivo eu posso ter a partir disso, tanto para o âmbito da administração pública, quanto para o âmbito particular, você tratar aquilo como um problema, como você vai tratar como um problema algo que está enraizado ali dentro, está em tudo, não é mais uma coisa ou outra. Vai estar totalmente na contramão, né? Vai estar totalmente na contramão. Eu acho que hoje o âmbito é o quê? Você vai ali e você vai utilizar aquilo ali a partir do seu novo modelo de contratação. Faz parte hoje das contratações públicas que você tem essa preocupação voltada para o direito ambiental, para a questão sustentável. Você vai adaptar seus negócios para esse âmbito. Eu acho que ali é a grande chave, o grande diferencial. E eu queria te pedir aí, para dar uma dica, uma mensagem para a administração pública. Nós temos muitos agentes públicos, servidores que nos acompanham aí, notadamente, né, que trabalham com essa parte ambiental também, mas que possa dar uma dica aí geral, uma mensagem, se quiser até olhar para a câmera, depois fazer um corte lá para as tuas mídias, ficar perto do microfone. Perfeito. E dar essa mensagem aí. Eu acho, Nelson, que quando a gente fala, né, dos agentes públicos, servidores públicos que trabalham nesse âmbito,
especialmente quando a gente tem a nova lei, né? Quando a gente tem a 1403 e 21 ali, com uma série de mudanças, uma série de normativas, que os agentes públicos, servidores públicos precisaram se adaptar num tempo recorde para ela, né? E analisar, e enfim, traz uma série de dúvidas, inclusive, né, em questões ambientais. Acho que a minha principal sugestão, né, e meu principal indicativo a palavra seria justificativa. É natural que existam determinados momentos em que existam divergências, em que existam inseguranças, ou ainda não se tenham nem sequer respostas sobre qual o caminho mais adequado para você seguir naquele âmbito da contratação, né? E, claro, voltado a esse âmbito ambiental também, como você vai seguir aquela contratação. Então, qual que é o âmbito? Que você justifique. Sempre justifique aquela medida porque ela está sendo tomada. Por que que naquele ETP apareceu determinada necessidade? Por que que eu tenho aquela questão que precisa ser vinculada? Por que que nesse edital aparece determinada previsão? Por que que nessa contratação ela vai precisar ocorrer dessa forma? E que justifique sempre cada um desses atos que forem sendo tomados. Não tem como a gente ter todas as respostas estão sendo construídas agora, é uma nova lei, ela é literalmente uma nova lei. Então justificar todos esses atos, é claro, né, sempre que preciso ter uma assessoria jurídica adequada, né, que ele auxilie nessas questões, para que você tenha sempre justificado cada um dos seus atos. Acho que justificativa é a palavra-chave que talvez eu deixe de mensagem para os agentes públicos, servidores públicos que nos assistem. E quem tiver dúvidas pode falar com o Murilo, né? Também. Fico inteiramente à disposição. Se quiser deixar tuas redes sociais aí. @MuriloPrev, Murilo com 2 L's e Prev de prever ali, ó, PREVE. Então é só procurar ali que a gente está sempre à disposição para o que precisar. Murilo, muito obrigado pela tua disponibilidade e participação. Murilo, que é mestre em Direito pela UFPR também, isso, né? Então, já há bastante tempo aí na estrada no Direito Público. E muito obrigado, né, por ensinamentos com profundidade, né? A gente passou aqui vários conceitos, realmente desafiador, né? Passar toda a lei ainda com um viés específico. Então, só é possível graças ao teu conhecimento, teu preparo. E muito obrigado mais uma vez. Sucesso aí pra gente. Eu quem agradeço o convite, eu fico sempre à disposição. Nelson, como eu destaquei no começo, é um colega meu que já conheço desde o ensino médio, e desde o ensino médio o Nelson já era lá um colega genial. Então é uma grande honra estar aqui, conversar contigo. Sempre que precisar, estou aqui à disposição para a gente conversar sobre direito ambiental, sobre o mundo do direito público. Bom dia, boa tarde, boa noite para a audiência da comunidade ambiental, ou que nos ouve no Spotify, agregadores de conteúdo, que nos vê aqui no YouTube. Se quiserem sugestões, deem like, né, no vídeo aí, compartilhem com os amigos, e se quiserem sugerir temas, comentem aqui no vídeo, quem tiver no YouTube, ou nos procurem aí nas redes sociais. E agradecimento especial final à mesa de operações hoje com o nosso CEO, Cláudio Farenzena. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, até mais.